E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho do Scratch, dar uma introduzida no Scratch. O Scratch é uma ferramenta que permite a gente programar de forma visual. Então ele facilita muito quem está começando na área de programação para a gente começar a programar, começar a entender o conceito de programação e ainda de quebra ele consegue facilitar muito, inclusive, a parte gráfica, né? A gente consegue, inclusive, criar animações com ele usando programação, né? Então fica bem legal assim que com poucos passos você consegue movimentar um objeto e no caso assim, se a gente fosse começar com outra linguagem de programação, que seria textual, a gente escreveria vários textos, seria um pouco mais difícil e a saída seria um texto, assim, não seria algo tão interativo quanto é o Scratch. Então o Scratch tem algumas áreas específicas, tem essa área central que é a área onde a gente vai colocar os nossos códigos, né? Os códigos são os blocos que eu digo, né? Os blocos aqui a gente puxa dessa área esquerda do Scratch. Aqui tem as categorias de blocos e aqui cada bloco dentro dessa categoria, né? Então rosa, amarelo, laranja, azul claro. Então tem vários tipos de blocos, né? Então dividido por categorias. Então, quero adicionar esse bloco aqui, quero adicionar esse aqui, quero adicionar um bloco desse de som, quero adicionar um bloco de controle. Então a programação é bem fácil, né? Em vez de escrever, a gente arrasta o bloco que a gente quer e vai combinando eles para a gente fazer o nosso programa, né? Além dessa parte central onde ficam os blocos, aqui nós temos essas categorias, aqui nós temos os blocos de atores e aqui nós temos o cenário. Quer dizer, aqui nós temos os cenários, né? Os cenários são a parte de fundo aqui, né? A gente pode ter fundos diferentes, né? Então a gente pode adicionar um outro fundo aqui, tem uma gama de fundos já disponíveis aqui para a gente utilizar. Posso selecionar um outro. Nem aqui ele viu que eu tô três cenários já. Eu tenho também os atores. Posso ter outros atores. Tem alguns atores que se a gente for ver aqui, ó, quando a gente passa o mouse, ele tem animações já, né? Tem atores que são estáticos, né? São paradinhos. Ó, a gente passa o mouse. Então, o que que é isso? O ator ele pode ter fantasias, né? A gente chama aqui de fantasias. Então, por exemplo, o gato ele tem uma fantasia que ele está nessa movimentação e ele pode ter outras. Então, o gato aqui, ó, ele tem duas fantasias. Ele tem essa e essa. Então, se a gente, por exemplo, ficasse trocando as duas, dá a ideia de que ele está caminhando, né? Ó, assim como tem essa outra fantasia aqui, ó, Anima, Anina Dance. Ó, ela tem vários movimentos. Então, tipo, a gente poderia programar só com a alteração da fantasia algum tipo de dança, né? Ou, sei lá, algum exercício físico, sei lá, alguma algum evento, né? E também a gente tem a parte de sons. Então, a parte de sons aqui a gente consegue colocar algum som. Tem atores que já tem sons, né? Então, ela tem esse som ali, essa música, né? E o gato tem um sonzinho dele que seria tipo o miau, né? Então a gente pode. Os atores que a gente seleciona aqui já podem conter esse tipo de fantasias e som atrelados a eles, né? Então, uma coisa que é importante, ó, se a gente for ver aqui, ó, os nossos blocos normalmente são separados por atores, né? Então eu tenho os blocos aqui, a programação para o, o ator que é o gato, o personagem que é o gato, e tem o bloco para ela, né? Então eu posso criar também um bloco específico para ela. Então quando a bandeira for clicada, vamos pegar aqui aparência, próxima fantasia. Vamos fazer a mesma coisa para o gato aqui. A gente clica aqui no ator gato. Deixa eu excluir isso aqui, apagar. Tem que apagar um por um. Tá bom, apagamos. Então, aqui
tem a parte de eventos, né? Então, eventos é por onde o programa começa, né? Então, o programa pode começar quando a gente clica nessa bandeirinha aqui, pode começar quando a gente clica em alguma tecla do nosso teclado, e aí a gente pode selecionar qual tecla a gente quer que isso funcione. Posso começar quando mudar para um cenário específico. Posso começar quando tiver algum barulho, né? Então, nesse caso, você precisa ter um microfone. Então, se a gente tiver um microfone aqui e a gente, sei lá, bateu palma, ele começa também um evento. E daí tem esse aqui que seria já mais a parte de função, né? Que a gente, quando a gente fizer nosso bloco, a gente pode, tipo, como se fosse enviar uma mensagem. E aí a gente pode, em outra parte, receber, como se fosse receber essa mensagem. Pra gente conseguir dividir melhor os nossos blocos, né? Porque os programas, conforme a gente vai adicionando um bloco embaixo do outro aqui, eles podem ficar bastante extensos, né? Então a gente pode usar mensagens ou ainda criar blocos aqui, né? A gente pode criar alguns blocos que seria como se fosse uma funçãozinha separada. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Então vamos partir do mais básico aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui algumas coisas. Aparência. Então eu vou colocar aqui para ela também. Quando a bandeira for clicada, a próxima fantasia. Então eu vou clicar aqui, ó, na bandeira. Ó, pode ver que os dois vão mudar a fantasia. O gato só tem duas, né? Então ele vai sempre mudar para aquelas duas. Ela tem várias, então vai passar por cada uma. Ó, cada clique aqui, ele passa por uma fantasia. Então aqui também eu posso colocar, ou eu posso deixar nos dois, né? Posso puxar de novo aqui. Os blocos podem se repetir. A gente pode fazer várias coisas diferentes, né? Vou colocar, agora eu coloquei aqui, ó, no ator gato, quando eu pressionar a tecla espaço. Aí eu estou pressionando aqui no meu teclado o espaço, ó. Aí cada vez que eu aperto espaço, pode ver que o bloco ele dá uma, ele fica aqui como é que se diz, fica uma borda, né? Quando eu começo, ó. Bem sutil, mas aparece ali uma borda, como se ele mostrasse para ti, ó, tô executando esse bloco aqui. Quando mudar o cenário, quando o ruído. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Esse aqui eu não testei antes. Vou bater, ó, só no eu falar, ele já tá movendo. Vou bater palma. Então a gente pode fazer interações muito legais com o Scratch. Esse de mensagem também é um pouquinho mais complexo, eu vou deixar pra gente ver mais pra frente. Mas a gente já viu que tem, com essas três formas aqui, a gente já pode fazer muita coisa, assim, né? A gente pode programar tipo um jogo, né? Ah, seta pra cima, ele pula, pra baixo ele se agacha, pra direita ele anda, pra lá, esquerda pra cá. Outras letras, fazer um golpe, enfim. Com isso aqui já dá pra fazer muita coisa legal, assim, né? Mas a gente tem várias outras opções de interatividade. O que mais que a gente pode começar a ver aqui? A gente tem. Vamos começar aqui por movimento. Então, vou pôr aqui na tecla espaço que vai ser mais simples para mostrar. Então, o mova seria mover ele horizontalmente, né? Então, a gente pode ver que cada ator aqui tem algumas propriedades, né? Eu tenho a propriedade x e y, né? Que é lá da matemática, né? A gente tem como se fosse aquele plano cartesiano, né? Então a gente tem o x na horizontal e o y na vertical. Então o y aqui está menos 80. Então se eu colocar 0, opa, 0 e 0, ele vai para o centro da tela. Ó, centro da tela. Assim também eu posso fazer para o personagem da menina. 0, 0. Então se eu colocar um x positivo, ele vai mais para a direita, x negativo para a esquerda, y positivo para cima, y negativo para baixo. Aquele plano cartesiano que a gente vê ali não sei se é a quarta série ou quinta série. Tá, voltando aqui pro gato. Então o mova, ele só o que ele faz? Ele move essa quantidade que a gente especifica aqui. Quando tem esse espacinho em branco, a gente pode digitar valores que a gente quer ali. Por exemplo, aqui ele está movendo 10.
Então vou apertar espaço, ó, o X 20, 30, 40. Eu posso colocar outro valor aqui. Posso pôr 20, ou 21, 22. Então agora ele está 40. Se eu clicar espaço, ele vai somar 20, vai ter que ir para 60 aqui. 60. Eu também posso ter valor negativo. Então, se eu tiver um valor negativo ali, ele vai reduzir aquele valor, né? Menos 20. Então, 60 menos 20, 40, menos 20, 20, menos 20, 0, menos 20, 20 negativo. Com isso, com essa questão do plano cartesiano, a gente entende como o objeto vai se posicionar na tela durante as animações, durante os jogos, durante o nosso programa, né? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o tamanho. Tamanho, aqui ele está tamanho 100. Então o tamanho 100 é como se ele tivesse o tamanho original. O tamanho, por exemplo, 50 vai ser metade do tamanho original. Ó, estou diminuindo. Então o tamanho a gente pode utilizar desde mesmo para diminuir o valor, o tamanho do objeto, assim, né? Só para ele, quero que esse objeto seja menor. Por exemplo, ela está muito grande para animação. Ou também a gente pode combinar a parte de tamanho e direção, desculpa aí, tamanho e posicionamento para a gente dar a ilusão de proximidade e de proximidade, né? Então, tipo, se ele tiver menor, dá a ideia de que ele está mais longe, né? Por exemplo, se ele tivesse menor aqui, ou por exemplo, do tamanho natural, opa, então aqui. Então, se eu fosse diminuindo o tamanho dele e diminuindo o tamanho de y aqui, ó, ou indo nessa direção aqui, ia dar a ilusão de ele estar diminuindo e caminhando em direção à grade, por exemplo, né? Então, a gente pode usar também o tamanho para fazer, para dar a ideia de que o objeto está se afastando ou se aproximando da gente. Por último, aqui tem a parte de direção. A gente pode rotacionar objetos, né? O gato aqui talvez não faz muito sentido, a não ser que de repente ele vá fazer algum tipo de salto mortal, mas normalmente a direção dele vai ser essa, né? Aí ele tem um outro. A gente tem como ele virar ele de lado também, né? Se precisar. Tá. Eu acho que dos bloquinhos aqui, isso é o básico, né? Também a gente pode também esconder, né? Por algum motivo a gente quer esconder um objeto por um momento. A gente pode esconder. Então, a gente pode usar a visibilidade, né? Então, a parte azul aqui, ela envolve o X, o Y e a parte de direção. Então, a gente vai o que a gente mudar, esses blocos azul trabalham basicamente nisso, né? X, Y e direção, que seria o movimento. A aparência, a gente consegue mudar o tamanho, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, mude 10 no tamanho. Opa, tecla de espaço. Ó, então, esse mude 10, ele está somando 10 no tamanho. Assim como no caso do movimento, eu também posso colocar menos 10. Então, cada vez que eu apertar espaço agora, vai diminuir 10. Ó, 5, né? O tamanho mínimo acho que é 1 aqui. Não, 5. 5 mesmo. O tamanho mínimo é 5. Deixa eu ver se 4. Não, 5. O tamanho mínimo é 5. Então ele pode diminuir, né? Se eu tô apertando espaço aqui, ele não diminui além disso, né? Ops, ele ficou 0 aqui, mas ó, ele não, e não tem tamanho negativo, né? Tipo, o objeto vai diminuindo até o tamanho mínimo e para nisso. Temos a parte de fantasias, né, em aparência, que seria trocar a fantasia que a gente já viu ali, que trocar o gato tá andando, o gato tá parado. Só voltar aqui para o tamanho normal. A gente pode mudar cenário, a gente colocou 3 cenários, né? Então eu vou colocar aqui, ó, próximo cenário quando apertar a tecla espaço. Ó, tem o vazio, tem o basquete, o vazio e a montanha. Cada vez que eu apertando espaço, ele está indo aqui. Deixa
ver, define efeito cor. Esse aqui eu acabei não vendo ainda, mas a gente vai ver também com mais detalhes. A ideia é dar uma passada mais rápida assim por tudo o Scratch, e aí depois nos exemplos a gente vai aprofundando em cada um, né? Então a gente tem o mostre e o esconda. Então quando eu apertar, quer dizer, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu primeiro colocar o esconda. Ó, quando na tecla pressionada, esconda. Aí eu vou colocar o mostre agora. Pressionei, mostrou. Tá, aí tem aqui o Diga e o Pense, né? Eu vou mostrar os dois aqui já de uma vez só. Ops, tá. Então, o Diga é esse balãozinho e o Pense é um balãozinho, só que eles são com pontinhos, né? É a única diferença. Aí aqui também a gente pode colocar qual a informação a gente quiser. Ah, diga bom dia por 5 segundos. Pense, sei lá. Será que vamos passear hoje? Então aqui eu vou colocar uma frase um pouco maior, né? Eu vou colocar 7 segundos para a gente ler. Então eu vou apertar espaço. Bom dia. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí. Então ele mostrou as duas frases. Então, eu contei meio rápido ali, mas é basicamente isso, né? Então a gente pode colocar aqui. Seria uma forma de a gente mostrar alguma informação, criar diálogo entre personagens. É a forma de a gente mostrar informações na tela, né? E ele fica sempre atrelado ao ator, né? Então, aqui a gente. Um detalhe que talvez a gente já tá vendo aqui é que eu tenho vários blocos jogados aqui, ó, que não estão plugados em nada, né? Então, esses blocos aqui não interferem porque eles não estão em nenhum evento aqui que a gente está executando, né? Eles não estão no verdinho. A única coisa que tem no verdinho é no caso aqui da Anina Dance, que ela tem o Próxima Fantasia, né? Por isso que está acontecendo isso. Mas no caso do gato, ele não tem nada na bandeirinha verde. E esses outros blocos não estão plugados em nenhum outro, outro evento. Então por isso que isso aqui ele é como se não existisse, né? O programinha vem aqui e termina aqui. Partindo agora pro próximo, a gente tem a parte de sons. A gente pode tem os sons ali que a gente viu que já vem com o personagem, mas a gente também pode gravar novos sons. Se a gente tiver um microfone aqui, a gente tem a opção ó, de gravar. Surpresa, ele vai pegar um som aleatório. Ou pode, se tu tiver um arquivinho MP3 ou até o arquivo, se não me engano, Wave na tua máquina, que você salvou de algum outro programa, tu baixou de algum lugar, tu pode utilizar também. Então carregar ali um som, ou tu pode gravar, né? Então, bem simples aqui, tem um botãozinho. Olá. Ah, eu cliquei em ESC. Deixa eu gravar de novo. Olá. Então aqui eu gravei, eu posso já recortar, né? Pra ficar só a parte onde tem mesmo o som. Salvei. Então aqui eu posso renomear, aqui eu falei olá. Então agora eu posso colocar que o gato falhou lá aqui. Então eu vou trocar aqui, ó. Toque o som, olá. Aí eu vou apertar espaço. Olá. Tô com o som, olá. Olá. Legal. Tem aqui também remover efeitos sonoros, porque às vezes de repente a gente colocou vários sons para tocar, tem uma música de fundo, quero ir lá e vou remover os sons. Posso mudar aqui se vai para a esquerda ou direito o som, posso diminuir ou aumentar o volume também. Beleza. Aí a parte de eventos, que a gente já deu uma pincelada.
parte de controle, que também a gente vai ver com mais detalhes, mas parte de controle é uma parte que a gente vai ver já que são recursos que a gente tem na programação, né? De alguma forma diferente, mas a gente tem. Isso que é o que consegue fazer nossa camada de decisões e dar complexidade ao programa, né? Então, a gente decidir sobre coisas de acordo com valores de alguma coisa, assim, né? Então, isso que a gente vai, com esses blocos a gente consegue fazer isso. Então, aqui tem um bloco espere que basicamente ele faz o seguinte: a gente consegue esperar por meio que o programa começa aqui, né? Aí ele vai ficar nesse bloco por esse tempo em segundos, né? Então, só vou colocar aqui uma aparência de go lá. Então, o programa vai começar. Quando der barra, ele vai esperar 2 segundos e aí ele vai para esse bloco. Ó, notaram que ele não mostrou o olá direto, né? Ele ficou nesse bloquinho aqui 2 segundos esperando. Tem a parte do repita. Então vou repetir. Vamos mudar aqui só. Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar aqui, ó. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vamos usar o repita. Ops, colou no outro que não era para colar. Vamos usar o repita. Vamos esperar 1 segundo e vamos mudar de fantasia. Quer dizer, cadê a próxima fantasia aqui? Isso aqui é legal. Então ele vai fazer 10 vezes, podia ser 5 vezes, podia ser 100 vezes, 510 vezes. Vou colocar aqui 10 vezes. Então ele vai esperar 1 segundo, mudar a fantasia. Vou esperar 1 segundo, mudar a fantasia. Vou diminuir aqui, vou pôr um valor quebrado. A gente pode também pôr valor quebrado. Meio segundo. Então quando a tecla espaço for pressionada, eu estou no ator gato. Ele vai repetir 10 vezes tudo que tiver aqui dentro desse bloco, do bloco dele. Ó. 10 vezes. Pam, 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 pam. A gente tem o bloco C, que também a gente vai ver. É um bloco para a gente tomar decisão. Eu só vou criar um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar esse cara aqui. Vamos deixar só esse aqui para ficar mais simples. Então, se a gente pôr um valor maior que 50 aqui, isso aqui vai ser verdade. Então, o C meio que ele verifica se uma condição é verdade, se é verdadeiro ou falso. Então, se eu colocar um número aqui, sei lá, 90. 90 é maior que 50? É, então isso é verdadeiro. O bloquinho verde é verdadeiro. Quando o bloquinho verde for verdadeiro, o que tiver dentro aqui do bloco do C vai ser executado. Então vou apertar espaço, o gato se move. Se eu colocar um valor menor que 50, 49.9, tecla espaço, ó, 49.9 é menor que 50. Então não faz nada. Não executa o que está dentro do C. Uma variação do C, a gente tem o C com o C não. Que aí a gente já pode ter as duas coisas junto. Então, se for maior, eu troco a fantasia. Se não, ele vai dizer alô, olá. Então, tem se for verdade, vai ser o que está aqui, né? Se não, vai ser o que está aqui dentro aqui. Eu poderia ter várias outras coisas aqui dentro, né? Poderia ter próximo cenário, mostre, N comandinhos aqui dentro, né? Conforme a gente vai adicionando comandos aqui, ele vai se adequando, né? Podia ter um mova, podia tocar um som. Em cima também. Eu podia colocar mais blocos em cima, né? Tananá. Então, teria duas coisas que eu faria ali. Então, só vou deixar o mais simples possível. Que é, se aqui for verdade, então vai entrar no C, vai mudar a fantasia, no caso do gato. Se não, vai trocar o cenário. Então, vou apertar espaço. Tá trocando o cenário. Vou mudar aqui para 51. 51 é maior que 50? Então agora isso aqui é verdade. O bloquinho verde é verdade. Vou apertar
espaço, tá trocando a fantasia. Então agora ele está executando só esse bloquinho aqui, ó. O bloquinho de baixo ele não está executando. Então ele executa esse aqui, daí depois que termina isso aqui, ele seguiria o caminho dele aqui embaixo, né? Então eu posso colocar alguma outra coisa lá embaixo. Só pra gente ver que tá chegando lá embaixo, né? Vou só colocar aqui um bom dia de novo. Então ele vai executar aqui, trocou fantasia e disse bom dia. Então ele executou esse bloco aqui, pulou esse aqui, porque está no senão, só quando isso aqui for falso, e executou o bom dia. E aqui podia ter outros milhares de blocos, né? Então é isso. A princípio, a parte do C senão, que é uma das mais usadas, né? C senão, o repita. Então tem esses blocos aí. A gente vai ver eles com mais detalhes, né? A ideia é só dar uma pincelada mesmo neles. Tem a parte de sensores, que a gente tem vários tipos de sensores. Então a gente pode ver se a gente tocar o ponteiro do mouse no objeto. Então vamos ver aqui, ó. Tocando em ponteiro do mouse. Deixa eu ver. Aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Borda. Aqui esse autor tocando na borda. Esse aqui não tá. Tá, esse aqui eu vou ter que ver com mais detalhes. Ou talvez eu tô usando ele de forma errada. Mas a gente tem sensores. Se um objeto tocar numa cor tal, então isso é muito útil em jogos, né? A gente pode fazer um cenáriozinho onde tenha uma borda que seja uma cor tal, né? Por exemplo, um jogo de nave, né? A gente pode ter uma borda onde se a nave encostar naquela cor, ela perde algum ponto ou ganha algum ponto. A gente tem a parte de perguntas. Então, deixa eu colocar aqui. Perguntas. Aí a pergunta, é meio que um combo. Aqui a gente vai ter o resposta. Cadê? Resposta. Então, ó, a primeira coisa que a gente pode notar é que o resposta é um bloquinho redondinho, né? Então a gente pode colocar ele onde for um bloquinho redondinho. Ó, ele encaixa. Então eu vou perguntar o seu nome daí ele vai meio que depois quando eu faço uma pergunta ele meio que joga o que tu escrever dentro desse bloquinho de resposta e a gente consegue depois no caso é, usar ele no Diga, por exemplo, né? Então eu vou começar aqui o programa. Qual é o seu nome? É o texto que eu coloquei aqui, né? Qual é o seu nome? Aqui eu posso digitar um texto. O nome é Ricardo. Aí posso dar Enter ou apertar aqui na setinha. Aí ele fala meu nome, Ricardo. Eu posso também falar assim, ó. Sei lá. Aqui eu posso digitar o que eu quero, né? Aí no caso aqui eu tô esperando que eu quero que eu digite, quanto tempo eu vou dizer olá. Então eu vou perguntar, por quanto tempo você quer que eu diga olá? Então, vou começar aqui. Por quanto tempo você quer que eu diga olá? Por 3 segundos. Eu vou digitar só 3, né? Que aqui é só o 3, eu não preciso digitar 3 segundos. 3. Olá. 1, 2, 3. Acabou. Então, aqui é importante, apesar dos dois blocos ser redondinhos, é importante a gente notar que aqui a gente pode colocar um número, pode colocar um texto, pode colocar vários tipos de informações aqui dentro, né? Mas aqui a gente espera um valor que é um número, porque é por tantos segundos. Não tem como eu colocar assim, diga, vamos ver. Tem, mas não vai, o código não vai funcionar. Então, olá por, olha, ele nem deixa eu digitar letras, na verdade aqui, ó. Mas o resposta, por exemplo, pode ser que eu diga letras. E ele deixa eu colocar aqui. Só que então, se eu digitar
isso aqui, se eu digitar aqui um valor que não seja um número, vamos colocar assim, ó. Por quanto tempo você quer que eu diga olá? Eu vou falar assim, ó. Casa. Uma palavra. Casa, carro, família, escola. Vou colocar escola. Isso aqui não, escola não é um número, né? Então, ó, tanto é que ele nem disse olá, porque ele foi falar assim, diga olá por escola segundos. Não, não faz sentido, né? Então, isso é um cuidado que a gente deve ter com as nossas, digamos, variáveis, né? A gente chama isso aqui de variável. Resposta é uma variável, porque ele varia de acordo com o que eu escrever, ou varia de acordo com alguma outra condição, né? Com alguma outra coisa que a gente pegar de algum lugar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, que às vezes mesmo o bloquinho encaixando, pode ser que a informação que ele tenha não está adequada ao, ao que ele precisa, né? Mesma coisa aqui, né? Mude 10 no tamanho, por exemplo. Se eu colocar aqui um valor texto, não faz sentido. Defina o tamanho como X%. Aqui também, ele espera um valor numérico. Então, se eu falar um valor textual ou com símbolos, não vai fazer sentido. Vamos ver, continuando a parte de sensores. Ah, se a tecla estiver pressionada, mouse pressionado. Eu vou tentar usar um desse do. Deixa eu ver aqui. Apesar que esse primeiro do mouse aqui a gente vai ver com mais detalhes, eu devo estar fazendo alguma coisa diferente. Vamos ver o seguinte. Tá, vou tentar usar ele de novo ali só pra ver se eu não tô conseguindo fazer mesmo. Ah, digo. Pera aí. Na verdade a gente precisa do bloco C. Tá aqui. Deixa eu só separar ele. Bloco C. Ah tá. Aí eu vou usar um sensor tocando em Anina Dance. Então diga com licença. Tá, vamos ver se isso vai funcionar. Opa, eu acho que funcionou. Vamos só, ele está mostrando a mensagem, mas ela está muito rápida. O que eu posso fazer é colocar um espere aqui. Estão vendo que o resposta, como a resposta veio vazio, ele entende que tipo é 0 segundos. Então ele só dá um. Ele faz muito rápido aqui. Eu vou tirar esse bloquinho aqui e vou pôr, na verdade, fazer assim. Diga com licença por 3 segundos. Então vou apertar a barra. Ó, então o que esse programinha está fazendo? Quando eu aperto barra, esse cara aqui se refere ao ator gato, né? Então, se o ator gato estiver tocando no outro ator que é a Nina Dance, que é aqui, ó, é a menina, ele vai executar o bloco aqui dentro. Então eu vou deixar ele separadinho aqui. Vou apertar barra. Opa, apertei outra tecla. Aí barra, 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 barra. Não fez nada. A partir do momento que os dois se encostam, ó, aí ele vai mostrar a mensagem aqui, ó. Com licença. Então, tem esse ponto. Eu acho que o ponteiro, eu vou verificar, mas acho que o ponteiro deveria se funcionar de forma similar, né? Então aqui tem outros, tecla pressionada, tem outros vários que a gente vai ver aqui, né? Tananã, número de dias, tem alguns ano, mês, algumas informações que a gente pode utilizar, né? Tem a parte de operadores que a gente já viu aqui alguns, né? A gente pode somar números, subtrair, multiplicar, dividir, criar números aleatórios, né? A gente quer criar um programa que tenha alguma parte que seja, digamos, sorteada, por exemplo, sei lá, um jogo de baralho, onde vai ter alguma carta que vai sair, vai ter um joguinho tipo uma Mega Sena, um joguinho de tabuleiro ou de roleta, né, que tem os números, a gente pode criar um número aleatório para simbolizar qual casa a bolinha cai, ou por exemplo o bingo, né?
criar um joguinho de bingo, a gente pode criar, o bingo vai de 1 a 60, aí ele vai sortear cada vez que o código passar ali, ele vai sortear um número, né? Então a gente pode fazer até um exemplo aqui, ó. Eu vou, opa, aparência, diga olá por 2 segundos. Aí eu vou trocar aqui, ó, diga o número aleatório entre 1 e 60. Então ele vai fazer isso, ó. 2, 56, 51, 11, 23. Então, com esse número, a gente pode criar também condições, né? Se o número for tal, se o número não for tal, se for maior, se for menor. Então, aqui a gente tem essa parte toda de comparadores. Aí tem, então, aqui tem a parte que conforme a gente viu antes ali, alguns blocos, apesar de serem tipo compatíveis para encaixar, a gente tem que ter o cuidado de ter a informação certa, né? Por exemplo, eu não posso comparar um texto com 50. Eu tenho que comparar números, né? Quando for maior, menor ou igual, a gente está falando de números. Se eu não me engano, o igual acho que pode funcionar com texto, mas só o igual, os outros não. Deixa eu até ver se ele aceita. O igual aceita. Ó, o igual eu posso colocar texto. Se olá é igual a oi. Ele vai olhar, no caso, se for texto, tem que ser exatamente igual. Então, oi é diferente de olá. Os dois são uma saudação, mas o computador entende como texto. Ah, aqui tem a letra O, I. Aqui tem que ter a letra O e I. Então, tem essa parte que a gente tem que entender um pouco também como o computador vai comparar as coisas, né? Ele não é tão inteligente para dizer, eu falei oi, então quero dizer olá também. Pode ser um olá e tal, pode ser um hello, pode ser um hi, pode ser um opa, pode ser um e aí. Então ele não vai ser tão inteligente a ponto disso, né? Então tá. Aí tem algumas coisas que são mais para texto, né? Então a gente pode juntar textos. De repente a gente vai ter duas frases que a gente vai querer juntar, né? Então vou colocar aqui, ó. Diga, junte maçã com banana. O que ele vai fazer? Vamos apertar espaço e a gente vai ver. Maçã, banana. Ó, ele juntou os dois textos. A gente pode aqui, ó, colocar. Qual que é a letra um de maçã? M. Às vezes, dependendo do caso, a gente vai querer pegar letra por letra e fazer alguma coisa, né? Então, tem muitas possibilidades, assim, né? Tamanho de maçã. Ele vai dizer quantas letras tem em maçã. 4. Então, também, a gente pode talvez fazer alguns jogos textuais. Diga uma palavra de 4 letras. Aí tu pode pegar no resposta e ver. A resposta tem 4 letras. Tem. Resposta começa com M. Beleza. Fazer um joguinho de forca, sei lá. Fazer algumas outras coisas, né? Maçã contém M. Ó, daí esse aqui é uma pergunta, né? Então, a pergunta a gente pode ver que ele retorna esse bloco hexagonal, parece um losango, né? Então, isso aqui é sempre sim ou não. Então, onde é que a gente usa sim ou não? Nas condições. Aqui, ó. Deixa eu só separar aqui. Pôr o diga aqui dentro, né? E pôr aqui, ó. Ó, maçã contém M. Vamos ver. Olá. Então, vou colocar aqui o sim, né? Então, se isso aqui for verdade, beleza. Vamos ver aqui, ó. Banana contém M. Ó, ele não falou nada, então não entrou ali dentro. Mamão contém M? Sim. Vamos ver aqui. Deixa eu pensar. Vamos colocar aqui uma palavra. Aqui a gente pode pôr uma palavra também, né? Então vou colocar mamão contém me. Não falou nada, ó. Apertei espaço, não falou nada. Mesa contém me?
Sim. Então a gente pode comparar textos, né? E tentar identificar alguns padrões de resposta, até também talvez a gente criar uma pergunta e falar assim, ó, tem que falar sim ou não. Aí o cara fala talvez, daí tu pode voltar a pergunta, ó, tu não falou sim, tu não falou não. Eu preciso que tu fale sim ou não. Preciso que tu fale o nome de uma fruta. A gente tem uma listinha de frutas de repente, né? Continuando aqui, a gente tem alguns aqui que também são matemáticos, né? Então são para números, né? Da divisão de tanto por tanto. Resto da divisão de 16 por 5. Resto da divisão por 6 por 5 vai ser 1, né? 3 vezes 5, 15, sobra 1. Vamos ver. 1. Módulo. Ó, aqui tem várias outras funções matemáticas. Ó. Raiz quadrada, seno, cosseno, tangente. Então vou usar o raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. Vamos ver aí quem acerta. Raiz quadrada de 144. 12. Raiz quadrada de... Vamos ver outra raiz quadrada. 49. 7. Raiz quadrada de 64. 8. 81. 9. 121. 11. Opa. 11. Então a gente tem muitas possibilidades para a gente pode criar uma calculadorazinha. Se a gente tiver criar parte de movimentação, que provavelmente a gente utilizaria funções matemáticas, né? Se a gente fosse fizer, por exemplo, criar aqui um programa que fosse simulasse um arremesso de um objeto, né, na tela, né? Então, quando a gente joga um objeto, a gente joga uma pedra, né? A pedra tem o ângulo que a gente joga a pedra vai subindo até uma altura, ela vai perdendo força, depois ela vai caindo, né? Ou uma flecha também, a mesma coisa. Então, a gente conseguiria criar alguns programinhas de... Provavelmente a gente precisaria de cálculos matemáticos, né? Teria que verificar o cálculo certinho para criar trajetória, colocar gravidade, fazer algo complexo. Depois a gente podia colocar um vento também. Ah, se tiver um vento contra, vento a favor. Que mais? Tem a parte de variáveis. Por exemplo, a gente pode criar variáveis. Ah, temperatura, né? Temperatura. Para a gente armazenar alguns valores que a gente vai utilizar ao longo do programa, né? Então, por exemplo, cadê? Sensores, pergunte. Então, a gente pode fazer, por exemplo, o seguinte: qual a temperatura em graus Celsius? Acho que é assim, Celsius. Acho que é. Opa, graus Celsius. Vou colocar aqui pra gente tentar deixar bem claro que eu quero só um número, né? Aí, deixa eu arrastar o bloco para cima. Aqui em variáveis a gente pode mudar minha variável para. Aí, como eu criei uma variável para temperatura, eu vou fazer o seguinte: mude a minha variável temperatura para o valor que vier de resposta. Ó. Então, a parte de variáveis é legal porque a gente pode, de repente, a gente precisa fazer várias perguntas ali no código, né? Então, a gente precisa armazenar isso numa variável, né? Porque o resposta vai ter sempre o conteúdo da última pergunta. Eu posso fazer várias perguntas, uma na sequência da outra, né? Então, e responder coisas diferentes. Então, eu preciso armazenar isso em algum lugar para usar no meu programa, né? Então, a gente armazena informações nas variáveis. A gente pode criar outras variáveis, temperatura, é... o que é? Posso ter uma variável hum, temperatura, sei lá, umidade,
Então daí eu teria que fazer uma nova pergunta. Qual a umidade? Umidade normalmente é um número percentual, né? Eu vou colocar aqui só para a pessoa entender. E também vou fazer o seguinte, vou mudar aqui. Eu quero nesse caso agora a umidade. Vou aqui em sensor e pego a resposta. Então, a partir desse momento do código, deixa eu ver, deixa eu usar aqui um 100 aqui. Eu poderia usar, por exemplo, ó, e aqui a gente vai pôr a variável. Ó. Então, se a temperatura maior, digamos que 40, eu vou dizer, deixa eu pôr aqui uma mensagenzinha, aqui, uma mensagem aqui. Aí aqui, se for temperatura maior que 40, eu vou dizer que calor. Aqui eu vou dizer ainda tá ok. Então, então meu programa tá pegando, tá fazendo duas perguntas. Cada pergunta vai para a variável resposta. Depois que eu faço a pergunta, né, ela está disponível aqui nesse bloco, no bloquinho de resposta. Daí eu posso usar o bloquinho de resposta para fazer algumas outras coisas. Aí o que eu fiz? Eu peguei nesse bloco aqui, mude a variável temperatura, que é a variável que eu criei aqui, e estou armazenando o valor resposta. Estou guardando ali nesse temperatura. Aí eu fiz uma segunda pergunta, qual o valor da umidade? Aí eu pego, crio uma variável umidade também. Aí estou separando ali nesse valor umidade. Então, sempre que agora eu quiser, a partir aqui, ó, desse momento do programa, opa, a partir aqui dessa parte do programa, se eu quiser fazer a comparação com a variável temperatura ou umidade, eu tenho elas guardadinhas. Então aqui eu primeiro vou comparar com a temperatura. Ah, se a temperatura for maior que 40, daí eu vou colocar aqui calor. Se não, vou dizer, ainda está ok. Então eu vou apertar a tecla espaço. Aí ele perguntou a temperatura, eu vou dizer que está 45 graus, tá bem quente. Qual a umidade? Ah, tá 85%. Ó, ele falou que calor. Vou executar de novo. Qual a temperatura? Ah, vamos dizer que está 25 graus. Qual a umidade? Está 75. Ainda está ok. Então, aqui a gente já começou a juntar os blocos, né? Então o que a gente tem que ver aqui, algumas coisas que a gente já só dando uma revisada, né? Então, o bloco resposta, esse bloquinho redondinho de resposta, ele tem que estar sempre depois do bloco do pergunte. Se eu tiver dois blocos de pergunte, o resposta vai ter sempre o valor que eu escrevi no último. Então, por isso que ele não se confundiu aqui. Eu botei umidade de 75 e temperatura 35. Eu salvei cada um numa variável separadinha para a gente depois conseguir acessar essa informação. Aí que a gente fez uma condição. A gente está usando aqui o maior, né? O símbolo de maior. E o maior tem essa característica, né? A gente vai usar para números, né? Se eu falar aqui, quando ele perguntar a temperatura, eu falar um valor texto, casa, carro, escola, algum valor que não seja um número, ou que ele não entenda como um número, ele vai falhar aqui na condição e provavelmente ele vai sempre mostrar a segunda condição. Então é bem importante a gente entender as variáveis que a gente está usando, com o que a gente está comparando. O texto tem algumas opções que nem a gente viu aqui, ó, que são exclusivas para texto. Tem opções que são exclusivas para números. Então a gente vai começar a ver isso, né? Então aqui a gente já começou a fazer o primeiro programinha e tem uma certa complexidade aqui, tem uma condição, a gente está pegando variáveis. Então a maioria dos programas não fogem assim muito. Tem muito, pode ter muito mais complexidade, mas a parte básica do programa é a gente tem algumas informações, ter condições, fazer coisas em certas condições, e aí a gente vai adicionando. O restante é mais, digamos, complexidade com base nisso, assim, né?
Por fim, tem a parte de blocos, que a gente pode criar um bloquinho para reutilizar, né? Daqui a gente pode criar o nosso nome de bloco. Então, eu vou criar aqui, a gente também nesse contexto de falando de temperatura, eu vou falar aqui que esse bloco é o... Ele pode falar assim, que sei lá, esse bloco é o... Normalmente blocos a gente pode colocar como nome de ações, né? Como se fosse uma função. Então a gente vai colocar como uma pergunta. Está quente ou frio? Está quente ou frio? Aí até eu posso colocar até símbolos aqui, né? Esse bloco aqui eu posso receber um valor, ó. Até ele botou aqui, ó, o redondinho é um valor de número ou texto, ó. E o hexagonal ali, o losango, o parecido com losango, é uma entrada booleana, né? Booleano é aquele que sim ou não, né? Então a gente pode colocar vários até, ó. Eu posso receber vários, a gente chama isso de parâmetros, né? A gente tem uma função e vai recebendo elementos ali, né? Vai recebendo variáveis para a gente, dentro dela, fazer escolhas. Então a gente pode receber várias delas, né? Então aqui eu vou excluir todos, né? A gente pode excluir também. Então eu vou adicionar só um aqui, que vai ser a temperatura. E aqui a gente dá o nome da variável. Temperatura, temperatura. Ok. Aí ele cria um bloco isoladinho aqui, né? Aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse bloco todo aqui, ó, eu quero simplificar ele, né? Então isso aqui vai ser uma função. Então eu já criei minha funçãozinha aqui, ó. Vai ser esse cara. E aí, eu posso agora utilizar esse cara aqui, ó. Então o código vai começar aqui. Quando chegar aqui, é como se ele pulasse pra cá, fizesse isso aqui e aí voltasse pra cá. E que como se fosse ele dá um pulo pra lá, executa o que tá lá e volta aqui, né? Tipo, terminou ele. Então seria como se esse bloco tivesse aqui, ó. Só que deu por questão de organização, eu posso ir separando dessa forma. Aqui a gente vê que ele tem um bloquinho redondinho, né? Porque eu queria que ele recebesse um bloco de número ou texto. Então eu vou lá em variáveis, pego a minha variável de temperatura aqui, ó, que é a temperatura, e jogo para ele. Então vamos executar de novo. Ó, veio para cá com a temperatura em graus Celsius. Vamos dizer que está 55. Com a umidade está 30. Ó, que calor, ele veio para cá. Que calor por 2 segundos. Então isso é bem interessante para a gente ir organizando o nosso código, né? Então aqui ficou um código bem mais simples e tal. Então a gente delimita as coisas. Ele falou a mensagem errada ali. Então eu sei que está aqui dentro. Eu quero passar um outro parâmetro. Eu tenho que. Deixa eu ver se eu consigo editar. Eu consigo até editar a função aqui, ó. Eu posso. Agora eu vi que eu preciso passar mais uma variável aqui para ele saber fazer o que ele precisa ali, né? Então eu posso trocar aqui se eu quiser, né? Então essa é a parte de variável, de meus blocos, né? Eu acho que assim de visão inicial do Scratch, acho que a gente conseguiu até ir um pouco a fundo aqui em alguns blocos e tal. A gente vai olhar eles com mais detalhes e trazer agora mais exemplos do dia a dia, assim, né, pra gente ir programando, né, e adicionando mais complexidade, né. Mas a gente pode ver que um bloco é uma ferramenta super simples de usar, a gente tá tudo todo em português, né, até se ela não tiver, você pode vir aqui e escolher o idioma português, tem outros idiomas, né, então é só ter um cuidadinho para não selecionar algum idioma ali, porque tem alguns idiomas que depois para tu achar o português ali no meio é um pouco difícil. Deixa eu ver o que mais que a gente pode comentar. Aqui um detalhe que quando a gente cria variáveis
elas aparecem aqui na tela. Se tu não quiser que elas apareçam aqui, é só tirar aqui o flagzinho, tirar o check. Ela não influencia, isso não influencia no programa, somente que aqui, né? Que às vezes de repente, é, de- por exemplo, se for um jogo que tu tem vidas, que tu tem pontuação, talvez seja interessante deixar mesmo na tela o valor das variáveis, né? Das que tu precisa. Mas nesse caso, talvez não precise. Não, quero mostrar mesmo e tal, para ver se o programa está carregando certo, né? Então, até também é uma outra forma de tu ir identificando como é que teu programa está rodando, né? Tu pode ir colocando, deixando as variáveis visíveis. Ah, beleza, eu digitei temperatura, alterou a variável temperatura. Ah, mas quando eu digitei umidade, ele não mexeu na umidade e alterou a temperatura. Ah, então tem um erro aqui. Ah, tava os dois mudando a temperatura, por exemplo, né? Então vocês podem ver esses tipos de detalhes assim, né? Hum, eu acho que é isso. Tem a parte de tutoriais e projetos do Scratch que eu vou colocar links na descrição do vídeo. A gente tem os projetos do Scratch podem ficar públicos se vocês quiserem, né? Tem a versão online desse programa, então que é uma versão que roda no navegador. Aí nessa versão que roda no navegador, tu pode escolher se o teu projeto é público ou privado, assim, né? Tu pode criar projeto público que outras pessoas podem acessar. Tem muitos projetos públicos lá, tem jogos, inclusive jogos, tem jogos prontos, tem um joguinho, já vi joguinho tipo do Mario funcionando lá. O cara fez todo um jogo do Mario usando o Scratch, né? Tem outros jogos, mais interatividade, outros tipos de programas. Então a ideia é a gente ir fazendo nossos exemplos, mas quem quiser pesquisar, ver como as outras pessoas fizeram outros programas também, né? Tipo, é possível, né? Porque tu consegue acessar o código da pessoa, né? Quando o projeto é público. Tu pode ir lá, ver por dentro. Aí tu clica lá, ele carrega essa tela aqui, né? Ele vai ter todos os atores que ele usou, todos os cenários, os palcos que ele usou, todos os códigos, as funções que ele usou para fazer o projetinho dele. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado.